Será que Rick and Morty está preparando um vilão mais humilhante possível pro Rick? Bom, um Jerry maligno, inteligente e perigoso? Porque convenhamos, perder pra Evil Morty é traumático, perder pro Rick Prime é pessoal. Mas perder pro Jerry, pô, aí é motivo pra apagar o multiverso e fingir que nada aconteceu. Olá, eu sou o Andrei Lane e sejam bem-vindos ao canal Entre Dimensões. Bom, e hoje a pergunta é simples, assustadora e levemente ofensiva para a inteligência do Rick. Teremos um Jerry maligno na série animada? Porque nas revistas em quadrinho essa ideia já existe. Lá nós conhecemos o Dufus Jerry, que é uma versão do Jerry que não é apenas competente, não é apenas confiante, ela é simplesmente uma ameaça real. Isso por si só já é bizarro, porque quando a gente escuta Jerry e ameaça real na mesma frase, normalmente a ameaça é ele tentar consertar a pia e alagar a casa inteira. Mas o Dufus Jerry é diferente. Nos quadrinhos, ele aparece como um Jerry extremamente bem-sucedido, manipulador, inteligente e perigoso, chegando ao ponto de enfrentar um Rick e causar uma baita confusão interdimensional. Ou seja, o conceito já foi testado. E se o ser mais subestimado da família Smith fosse, em outro universo, exatamente o oposto do nosso Jerry? Não um coitado carente pedindo validação igual o cachorro abandonado na porta de padaria, mas um homem frio, estratégico, poderoso, com autoestima suficiente para fazer até o Rick pensar: peraí, esse Jerry veio com DLC? Só que isso aconteceu lá nos quadrinhos. E a grande pergunta é: como a série animada poderia trazer um Jerry inteligente sem parecer uma piada jogada no ventilador? Bom, aí entra o episódio 8 da 8ª temporada, No Mortland. Nesse episódio, a série apresenta uma sociedade de Jerrys, e isso é genial, porque transforma uma piada antiga em uma possibilidade narrativa. A ideia de muitos Jerrys juntos sempre pareceu um tipo de tragédia que começa com uma reunião de condomínio e termina com alguém chorando porque esqueceram um molho qualquer aí. Só que no Mortland mostra que quando o Jerry é colocado em outro contexto, longe da sombra do Rick, da Beth, do Morty e da própria insegurança, ele pode se organizar. Ele pode constituir comunidade e pode criar regras. Ele pode seguir líderes e, pior ainda, ele pode funcionar. É quase uma ofensa cósmica ao ego do Rick, o cara que passou a vida inteira acreditando que o Jerry é um erro de digitação do universo. Mas, quando você junta vários Jerrys, talvez o resultado não seja um apocalipse de desempregados. Talvez seja uma civilização. E é aqui que a teoria começa a ficar interessante. Depois de tudo que a série já mostrou sobre viagens dimensionais, curva finita central, cidadela dos Ricks, Evil Morty escapando do sistema e novas formas de atravessar as realidades fora do controle do Rick, existe uma porta aberta para algo muito maior. Um Jerry que não nasceu para ser piada, um Jerry que não foi esmagado psicologicamente por uma Beth frustrada, por um sogro sociopata e por uma família que o trata como se ele fosse um móvel que não paga imposto. Bom, um Jerry que aprendeu, observou, sobreviveu e chegou à conclusão mais perigosa possível. Talvez o Rick não seja invencível. Talvez ele só tenha feito todo mundo acreditar nisso. Imagina uma versão do Jerry que descobre um método de viajar entre dimensões sem usar a tecnologia do Rick. Isso já é um pesadelo, porque o Rick controla muita coisa justamente porque entende os atalhos do multiverso. Porque se existe uma nova forma de viajar fora do radar dele, então também existe a possibilidade de surgirem inimigos que ele não consegue prever. E se um Jerry inteligente estiver usando esse caminho? E se ele estiver dentro da curva finita central, escondido em uma realidade onde o Rick nunca olhou com atenção porque pensou: é só um Jerry, deixa esse desastre respirar. Essa arrogância seria perfeita para derrubar o Rick, porque o Rick espera a traição de outro Rick, espera a manipulação do Evil Morty, espera um plano absurdo de uma entidade cósmica qualquer, mas ele nunca vai esperar a genialidade vindo do Jerry. O Rick olha para o Jerry como olha para uma torradeira com ansiedade social. Só que talvez seja exatamente isso que torne o Jerry perigoso.
Ninguém vigia o Jerry, ninguém respeita o Jerry, ninguém coloca o Jerry num quadro de ameaças. E no mundo de Rick and Morty, ser ignorado pode ser a melhor camuflagem do multiverso. Agora vamos piorar essa teoria. E se existir uma cidadela de Jerrys? Não uma piada com vários Jerry chorando em fila para pedir emprego, mas uma sociedade organizada com versões do Jerry que aprenderam a compensar suas fraquezas. Alguns seriam estrategistas, outros diplomatas, outros cientistas medianos e outros líderes carismáticos e talvez alguns quase tão inteligentes quanto o Rick. Não iguais ao Rick em ciência pura, talvez mais inteligentes de outro jeito, emocionalmente, socialmente e politicamente. E isso é algo que o Rick sempre menospreza. O Rick entende de máquina, de portal, de arma, de clone, de monstro, de bactéria espacial. Provavelmente ele sabe fazer um micro-ondas virar uma arma de guerra, mas ele é péssimo para lidar com gente. Já o Jerry, quando não está sendo esmagado pelo medo, consegue se conectar. Ele consegue convencer e consegue parecer inofensivo. E vamos ser sinceros, um vilão que parece inofensivo é muito mais perigoso do que um vilão que entra em cena gritando com uma arma gigante na mão. Esse Jerry poderia criar uma cidadela baseada não em inteligência científica absoluta, como os Ricks fazem, mas em ressentimento compartilhado. Uma organização inteira formada por Jerrys que foram abandonados, humilhados, descartados e usados como piada por infinitos Ricks em infinitas dimensões. Isso daria um motivo real para atacar o Rick 637. Não seria só vou dominar o multiverso porque eu sou malvadão. Seria vocês, Ricks, construíram um sistema onde todo mundo gira ao redor de vocês. E nós fomos tratados como lixo interdimensional. Isso narrativamente é muito forte, porque o melhor vilão não é aquele que aparece do nada com cara de mal e risada de imposto atrasado. O melhor vilão é aquele que faz a gente pensar, putz, pior que ele tem um ponto. E aí entra o episódio 5 da nova temporada, o episódio Jerry Bud. Esse episódio reforça uma coisa importantíssima. Um Jerry sem medo, sem frustração e sem depressão não é apenas um Jerry menos patético. Ele é assustadoramente funcional. Quando a série mostra que, ao se livrar dessas travas, o Jerry consegue se tornar confiante, produtivo e capaz de conseguir o que quer. Ele praticamente entrega uma bomba narrativa na nossa cara. Porque a fraqueza do Jerry talvez nunca tenha sido falta de potencial. Talvez tenha sido um excesso de insegurança. O Jerry sempre viveu travado por medo da rejeição. Medo de fracassar, medo da Beth, medo do Rick, medo de ser inútil. Medo até mesmo de respirar errado e alguém falar: ô Jerry, você está respirando como um fracassado. Mas quando essas correntes somem, ele muda. E se um Jerry de outra dimensão já nasceu sem essas correntes? E se existe um Jerry que nunca foi quebrado, um Jerry criado em uma realidade onde ele foi valorizado, treinado, respeitado e teve tempo para desenvolver o seu próprio potencial? Esse cara não seria o Jerry que conhecemos, seria uma versão polida, perigosa e emocionalmente estável, que em Rick and Morty é praticamente um superpoder proibido. E aí vem a pergunta: o chefe dos Jerrys morreu mesmo? Porque em Rick and Morty, morte é igual a garantia de eletrônico barato. Você nunca sabe se ela vale de verdade. O personagem morre, volta como clone, volta de outra dimensão, volta como memória, volta como parasita. Então será que aquele líder realmente saiu do jogo? Ou será que ele pode voltar mais forte? Talvez reconstruído por outros Jerry, talvez transformado em símbolo. Talvez ele tenha virado um mártir que unifica uma sociedade inteira. Porque imagina o seguinte discurso: por anos, os Ricks nos chamaram de Jerrys inúteis. Por anos, fomos genros descartáveis dentro do multiverso. Mas agora chegou a nossa vez. Portanto, então, nasceu um vilão mais constrangedor da história de Rick and Morty. E tem uma possibilidade ainda mais absurda. Um Jerry no estilo Dufus Jerry, vindo de fora da curva finita central. Isso seria pesado, porque a curva ela foi criada para separar as realidades onde o Rick é o ser mais inteligente do multiverso. E se fora dela existissem possibilidades mais livres. Então, pode existir um Jerry que não é limitado pela lógica dos Ricks.
um Jerry que seja mais inteligente que o Rick. E só essa frase já parece uma piada escrita por alguém que odeia o Rick com força. Mas seria perfeito. O Rick passou a vida inteira fugindo de versões dele mesmo, tentando resolver traumas causados por outros Ricks, lidando com Evil Mori, com Cidadela, com Rick Prime, e no fim, a próxima grande ameaça pode ser um Jerry, o homem que ele humilhou durante anos. Só que esse Jerry chega com um plano tecnológico e motivação. E agora, segura essa teoria final. E se um Jerry inteligente libertar o Evil Mori da prisão do tempo, para usar ele contra o Rick 637? Porque o Evil Mori, ele odeia o sistema dos Ricks, e um Jerry maligno poderia odiar a mesma coisa por outro motivo. Então eles não precisam ser amigos. Aliás, seria hilário ver o Evil Mori olhando para um Jerry inteligente com aquela cara de meu Deus, eu fugi dos Ricks para cair nisso aqui. Mas uma aliança temporária faria sentido. O Evil Mori tem conhecimento, frieza e visão estratégica. O Jerry inteligente teria acesso a uma rede de Jerrys, ressentimento coletivo e o tal do fator surpresa. Junto, eles poderiam atacar o Rick exatamente onde ele é mais vulnerável. Não na tecnologia, mas no ego. Porque o maior ponto fraco do Rick sempre foi achar que entende tudo e todo mundo. Ele acha que o Mori é previsível, que a Summer é manipulável, que a Beth é igual a ele e que o Jerry é totalmente irrelevante. Só que Rick em Mori vive mostrando que o multiverso pune arrogância e que talvez o castigo perfeito para o homem mais inteligente da curva finita central seja ser derrotado pelo cara que ele passou a vida inteira chamando de idiota. No fundo, um Jerry maligno não seria só uma piada, ele seria uma consequência. A série já mostrou Jerrys organizados, já mostrou que Jerry sem medo pode ser incrível e já mostrou que existem rotas dimensionais fora do controle do Rick. E já provou que personagens subestimados podem virar ameaças gigantescas. Então sim, um Jerry maligno na animação não é só possível, como pode ser uma das ideias mais interessantes para o futuro da série. E você, acha que a série vai ter a coragem de transformar o Jerry em um vilão de verdade? As HQs já fizeram isso. Ou isso seria poder demais nas mãos de um homem que já foi derrotado pela própria autoestima? Comenta aqui embaixo, porque se existir uma cidade de Jerrys, eu espero só uma coisa, que tenha pelo menos um Jerry responsável pelo café. Porque pelo amor do multiverso, alguém tinha que ser responsável lá dentro. Tá bom, gente? Não se esquece de dar uma curtida, de dar um hypar e comentar aqui embaixo para ajudar o canal. Valeu, abraço!